Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Manuela. Seja bem-vindo ao meu canal e hoje temos um vídeo super especial que é finalmente a volta do Manu Resenha. O meu quadro super especial que eu me dedico a fazer uma resenha bem completinha do livro que eu tô lendo no momento pra vocês. Pra quem é novo e ainda não conhece o Manu Resenha, eu divido ele em duas partes. Na primeira, eu falo todas as minhas impressões da história, sem spoilers, contando o que eu gostei e o que eu não gostei. E na segunda parte, eu entro em mais detalhes, comento daí sim com spoilers. Essa parte é bem destinada a quem já leu o livro pra gente conseguir fazer uma discussão bem legal aqui da história e dou o meu veredito final sobre o que eu achei da leitura. E o escolhido pro retorno do Manu Resenha aqui pro canal é o queridíssimo, famosíssimo fenômeno do TikTok, Mentirosos, da E. Lockhart. Como vocês podem ver pelo título do vídeo, a minha experiência de leitura acabou sendo bem diferente da experiência da maioria das pessoas que leram esse livro e se apaixonaram completamente pela história. E eu achei que seria legal de compartilhar com vocês justamente por causa disso, porque é raro, bem raro mesmo de acontecer, mas às vezes acontece de eu não me apaixonar, de eu não me apegar pela leitura, de eu acabar não gostando do livro que eu li. Então eu considero que é bem válido eu compartilhar isso com vocês, porque independente de me apaixonar ou não, de amar ou não o livro, a gente sempre acaba aprendendo alguma coisa com as leituras que a gente faz, e aqui não foi diferente. E eu já quero deixar bem claro que esse não é um vídeo de hate nem pros fãs do livro e muito menos pra autora. Eu só tô compartilhando a minha experiência e a minha opinião aqui com vocês. Então esse não é um vídeo pra ter ataques de ódio. Esse não é o espaço que a gente cria aqui no meu canal, combinado? Então agora vamos finalmente falar desse livro que, depois de um tempo, eu acabei descobrindo que, na verdade, ele divide bastante opiniões. Bom, então vamos para uma breve sinopse do que se trata essa história. Em Mentirosos, a gente vai conhecer a família Sinclair, uma família extremamente rica e renomada dos Estados Unidos que se recusa a aceitar que está entrando em decadência e se agarra cada vez mais às tradições. E por causa dessa necessidade de manter a família unida, o patriarca, que é o vovô Harris, reúne todos os anos as 3 filhas e os seus netos e leva todo mundo para passar as férias de verão na ilha particular dele, a ilha de Beechwood. E os personagens principais dessa história são os netos mais velhos do vovô Harris, a Candace, que é a nossa protagonista, a herdeira e neta primogênita, o Johnny, a Miriam e o Get, que é um primo postiço do Johnny. Os 4 são inseparáveis desde pequenos e eles meio que se autodenominam o grupo dos mentirosos. Só que durante o verão dos 15 anos, o verão em que eles completam 15 anos, a Candace sofre um terrível acidente sem conseguir descobrir o que aconteceu de verdade com ela. E ela passa os próximos 2 anos vivendo a vida dela cheia de perturbações e angústias, muito drogada com remédios e principalmente ela tem uma amnésia total sobre tudo o que aconteceu na noite em que ela se acidentou. Toda a família Sinclair simplesmente se recusa a dar respostas para Candace do que verdadeiramente aconteceu no verão dos 15 anos dela, mas quando ela completa 17 anos, ela retorna à ilha de Beechwood e ela tá determinada a descobrir o que aconteceu com ela naquela noite. E é em busca de tentar encontrar as lembranças do que aconteceu de verdade, tentar encontrar as memórias que ela perdeu ao longo desses 2 anos que ela vai descobrir todos os segredos mais sórdidos da família dela. Resumindo tudo, basicamente, o vovô Harris, que é um velho rico dos Estados Unidos, mas não é qualquer rico. Ele é rico, 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 ao ponto de ter uma ilha particular só pra ele. Nessa ilha, além dele ter uma mansão pra ele, cada uma das filhas tem uma mansão pra elas também. E agora eu acho importante eu tentar ajudar vocês com a árvore genealógica dessa família, porque em diversos momentos da leitura eu me perdi com essas informações. E eu acho que se eu deixar elas o mais claro possível, eu facilito o entendimento de vocês da história, beleza? Então nós temos a Carrie, que é a filha mais velha do vovô Harris, mãe do Johnny, primeiro mentiroso, e do Will, casada com o tio do Get, o Ed, então ela é tia do Get, e dona da mansão Redgate. Temos também a Bess, que é a filha do meio, mãe da Miriam, a segunda mentirosa, das gêmeas Liberty, Bonnie e do Taft, e ela é dona da mansão Cuddledown. E por último, nós temos a Penny, que é a filha mais nova, mãe da Candace, nossa terceira mentirosa, que é inclusive a protagonista desse livro e dona da mansão Windermere. Então nós temos aqui espalhados nessa família os 4 mentirosos, a Candace, a Miriam,
tem o Johnny e o Get. E também, como vocês puderam perceber, tem mais vários outros netos desta família. Mas assim, whatever, tá? Já adianto isso pra vocês. Eles não são tão importantes assim. Eles estão lá pra cumprir papel. E por fim, a gente tem a mansão Claremont, que é a mansão principal aqui dessa história, que é a mansão do vovô Harris e da vovó Tipper. Então, galera, se for ler Mentirosos, de verdade, tenta decorar o nome dessa galera, as mansões que eles têm, porque isso ajuda e muito no decorrer da história, combinado? Já quero adiantar pra vocês que eu sempre tive vontade de ler esse livro. Tanto pelo fato de que eu já vi milhares de pessoas falando que ele é incrível, tanto gente que trabalha na internet falando de livros, quanto as minhas amigas que já leram essa história, mas também porque é uma história que é completamente fora da minha zona de conforto. Eu não sou uma pessoa nada acostumada a ler livro de suspense, mas quando eu peguei a sinopse de Mentirosos pra ler pela primeira vez, eu fiquei muito intrigada com o que eu li. Suspense nunca foi um gênero literário que, sei lá, fazia o meu olho brilhar igual romance, que me chamava muito a atenção, mas nesse caso aqui foi bem diferente dos demais. Foi a primeira vez que eu tive vontade de pegar um livro de suspense pra ler, e foi uma sensação muito legal. E também tem o fato de que eu nunca tinha lido nenhum livro da E. Lockhart, seria a minha primeira experiência de leitura com a autora, então as minhas expectativas eram altíssimas. A régua pra esse livro, pra mim, tava muito alta. E talvez seja justamente por causa disso que essa leitura não tenha funcionado tanto pra mim como pode ter funcionado pra outros leitores. Eu acredito que esse livro, como um todo, ele é muito mais sobre a família disfuncional que os Sinclair são, as hipocrisias que eles vivem e que eles fazem, do que sobre os 4 mentirosos em si, sabe? Inclusive, eu acho que Mentirosos é um título excelente pra esse livro, porque é o retrato fiel dessa família. Eles mentem pra eles, pros outros, pra si mesmos. Eles não cansam de mentir o tempo todo. Eles se enganam o tempo todo. Eles acham que eles são maravilhosos, mas ninguém ali consegue admitir de verdade que não é aquilo que almejava ser, que não consegue ser aquilo que almejava pra si mesmo, que os filhos não são aquilo que almejava, que não alcançou aquilo que gostaria de ter alcançado, que não são perfeitos como eles achavam que eram e como eles gostariam de ser. Eu não sei se esse é um livro que dá pra dizer que os personagens são complexos. Na minha visão, eles não são complexos, mas eles são sim personagens com camadas. E eu acredito que a autora fez um trabalho muito legal de retratar aqui algumas questões sociais que fazem parte da realidade norte-americana e que muitas vezes essa elite que é trazida aqui como protagonista não consegue perceber algo que tá escancarado na cara deles. É um trabalho muito bem feito da E. Lockhart aqui de tecer um tom crítico à xenofobia norte-americana, muito por parte da elite, racismo que eles têm ainda enraizado na sociedade deles, a aporofobia, que é a fobia a pessoas pobres, também se faz presente como uma crítica social aqui nessa história. A ilha de Beechwood em si, ela é uma excelente analogia para isso. Então, quando eles querem simplesmente fugir dos problemas da vida deles, eles catam os filhos e eles se reúnem todos nesse lugar idílico, onde os problemas não podem alcançar eles, onde tudo é simplesmente perfeito. Ali eles sentem que nada de ruim pode chegar para eles, que eles são intocáveis, inatingíveis, sabe? Mas na verdade a única coisa que eles realmente não são é isso. Eles são tudo de ruim, tudo que se pode imaginar na escória da elite norte-americana. E ao longo das páginas, ao longo que a gente vai avançando na leitura, a gente vai percebendo como a autora conseguiu botar nas entrelinhas que cada passinho, cada decisão que eles tomam, cada coisa que eles falam ou fazem foi decisivo para a ruína deles, que a gente vai ver no final dessa história. Tenho que dizer que desde o começo da leitura, o formato da escrita da autora me chamou muita atenção. Eu acho que eu nunca tinha lido um livro tão enigmático assim, sabe? Desde a primeira página você já fica com aquele pontinho de interrogação e quer saber o que vai acontecer. E por causa disso, às vezes a leitura ela acaba se tornando um pouco confusa, principalmente ali no comecinho, tanto que eu demorei para compreender o que era real e o que era figurado. Então eu tive uma certa dificuldade de entender o que era apenas coisas que a Kenneth estava tentando se expressar a respeito de sentimentos e coisas que ela estava pensando e o que eram coisas que realmente estavam acontecendo na vida dela. Mas eu
Eu sou uma leitora bem paciente, eu me considero pelo menos bem paciente e também muito curiosa. Então eu fui me esforçando para tentar ir aos poucos compreendendo o que a autora estava querendo dizer através da personagem e foi indo, a leitura foi engrenando. Mesmo que eu não entendesse ela na maioria dos momentos, eu fui tentando, eu fui acreditando na história. E esse livro, ele é tão diferente de uma maneira muito boa porque ele tem uma narrativa tão bagunçada quanto os pensamentos da própria Candace, sabe? E conforme você vai avançando na leitura, vai ficando cada vez mais caótico e sombrio. Tanto a história quanto a nossa protagonista. E aqui eu acho que vale pontuar uma coisa que eu adorei no livro, que são as intervenções que a Candace faz na história com as próprias histórias que ela cria. Então, em vários momentos do livro, a gente tem alguns capítulos que são pequenos contos escritos pela Candace, que são quase que em tom de crítica à própria família, que vão trazendo pequenos detalhes que podem ser importantes pro plot twist final e também que fazem com que a gente pegue cada vez mais raiva da família Sinclair e perceba o quão eles são hipócritas mesmo. A cada conto novo que a Candace vai fazendo e escrevendo e ele vai sendo inserido ao longo da história, meu Deus, só cresce a problemática em torno dessa família. É surreal. Não tem nada de linear nessa história e por vários momentos eu fiquei sem saber qual era o caminho que o livro estava me levando, para onde que a história estava indo. E eu acho que esse foi um dos pontos mais legais, essa incógnita mesmo, de não saber para onde a história estava caminhando, de terem tantas possibilidades do que poderia acontecer, que eu fiquei meio doida criando teorias na minha cabeça do que estava acontecendo naquela realidade que a Candace estava contando para os leitores, né? E foi esse o diferencial que eu gostei de Mentirosos. Do resto, eu tenho que dizer que o livro não me pegou muito em quase nada. Depois que eu finalizei o livro, eu percebi o quão genial foi a sacada da autora de ir soltando essas pequenas pílulas de informação, esses mínimos detalhes, para que não ficasse em nenhum momento óbvio o que ia acontecer no plot twist. Mas sim, eu consegui, uma página antes de ser explicado, adivinhar a reviravolta do livro. E que raiva que eu tive de mim mesma nesse momento, vocês não têm noção. Porque quando a gente chega a uma conclusão de algo na nossa cabeça, não tem mais o que tire, é aquilo e ponto. E daí quando eu li o plot twist, eu não me choquei, eu não me surpreendi, eu não me emocionei, eu fiquei assim, sabe, sem reação. Não tinha uma reação, sabe, pra eu esboçar. Eu simplesmente não conseguia acreditar que eu tinha adivinhado o plot twist. E eu tenho 100% de certeza absoluta que se eu não tivesse adivinhado ele, eu teria amado ele. Porque é uma reviravolta muito legal. Quando eu saquei o que era, estragou completamente a experiência de leitura pra mim, mesmo não invalidando em nenhum momento a perspicácia da autora. Eu só consegui a proeza de fazer aquilo que eu mais detesto, que é descobrir o que vai acontecer no final de um livro. Dito isso, eu acho que agora eu consigo entrar na parte dos spoilers e falar com mais detalhes de como que foi descobrir esse plot twist, como que foi o processo de talvez criar essa ideia na minha cabeça, digamos assim, e chegar a essa conclusão. E eu também tenho muitas ressalvas com esse livro. E a primeira delas são os personagens. E, gente, me perdoem, mas honestamente, eu não gostei de nenhum deles. O único personagem, assim, que eu simpatizei, mas é que eu simpatizei, não que eu gostei, é o Get. Mas eu acho que isso tem a ver muito com o fato de que ele é um outsider, um garoto meio fora do ninho, excluído. Ele é diferente de todo mundo ali. Afinal, ele não é um membro de verdade da família Sinclair. Ele é um sobrinho postiço da Carrie. Ele é sobrinho dela por parte de um segundo casamento. E ele chegou depois que as crianças já tinham nascido e começou a se relacionar com os netos mais velhos do vovô e da vovó Sinclair, né? Que são a Candace, o Johnny e a Mir. Mas a gente vê ao longo do livro, em diversos momentos, que ele nunca foi e ele jamais seria um Sinclair. Mesmo ele e a Candace se apaixonando um pelo outro, iniciando um romance, que eu acho que é uma parte até bem fofa da história, fica bem claro pra gente que não ia dar certo. Especialmente por parte do vovô Harris, que deixa em uma das passagens do livro bem claro que a neta, a primogênita dele, não iria se relacionar com alguém como o Get. Eu acho interessante pontuar aqui sobre aquela questão que eu falei com vocês da xenofobia, que eu acho que é super bem retratada, que o Get é um personagem indiano. E a gente tem descrições da família Sinclair que eles são bem assim, ai, aquela linhagem de gente loira e
branca. Então, assim, tem uma questão bem forte aqui sobre essa xenofobia também por parte do patriarca da família e que acaba respingando consequentemente nos demais membros. Então, mesmo que as crianças se esforcem pra enturmar ele, mesmo que a Carrie traga o Get todo verão, ainda assim ele não vai ser visto com os mesmos olhos que os demais que estão ali, sabe? E eu acho que tem uma frase no livro que ela é ótima pra retratar essa separação mesmo que eles fazem do Get com os demais. Essa é uma frase de um diálogo do Get com a própria Candace. Então, a gente vê que essa é uma segregação que não acontece só por parte dos mais velhos. Tá meio que no inconsciente dos jovens e das crianças também. Que é a seguinte: quando falamos cala a boca, Get, não é isso que queremos dizer. Significa que te amamos. Você nos lembra que somos uns cretinos egoístas. Você não é um de nós nesse sentido. Aqui eu acho que fica bem claro que o Get não só é um personagem deslocado daquela realidade em que eles vivem, então ele acaba sendo um pouco isolado dentro da família, mas ele também é um personagem que traz a realidade do mundo pra dentro da família do Sinclair. Aquela questão de que existem sim problemas fora dos muros de Beechwood, sabe? Que eles não são perfeitos e que eles nunca vão conseguir ser perfeitos, não importa pra onde eles fujam. E dito isso, eu achei de verdade a Candace uma protagonista extremamente apática. E eu entendo que isso pode ser proposital por parte da autora, afinal de contas a gente vê que ela, depois do acidente, ela tá muito sem rumo, sem motivo pra viver, ela se desfaz de todas as coisas que importam pra ela, mas em momento nenhum, dentro dessas circunstâncias, eu consegui sentir empatia pela protagonista, eu não conseguia me conectar com ela, sofrer por ela, entende? E sem falar nos demais personagens secundários dessa história, que são extremamente detestáveis. Especialmente o vovô Harris, a mãe dela e as duas tias. E as crianças, então, pra mim, elas estavam ali na história só por estar, só pra fazer volume, assim, só pra dizer que é aquela família cheia de gente feliz, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu também entendo que existe uma crítica super importante e super válida por trás desses personagens. Mas, ao longo da leitura, só consegui passar raiva com eles mesmo, assim. E sobre os demais mentirosos, que é o Johnny e a Miriam, eu gostaria de ter me apegado a eles, mas, no fundo, eu não consegui dar muita bola. Talvez com a Miriam eu tenha me afeiçoado um pouco, ela tem uma certa proximidade com a Candace, ela aparece em mais cenas com ela, mas também não foi o suficiente pra eu dizer que a personagem me cativou. E agora, enfim, depois da gente passar por todas essas nuances da história, vamos propriamente falar do plot twist. Gente, eu pensei de tudo mesmo. Eu pensei que eles faziam experimentos com as pessoas lá na ilha e que o Get em algum ponto seria usado. Uma coisa assim meio Corra do Jordan Peele, sabe? Eu pensei uma coisa meio assim no começo. Depois eu pensei que uma das tias poderia ter tentado matar a Candace ou tentado convencer um dos mentirosos a matar a Candace pra tentar tirar a herança, né? Já que ela é a neta primogênita e herdeira de tudo da família Sinclair. Então, assim, por vários momentos eu fui bem maluca, sabe? A minha imaginação, ela me levou longe. Tanto que teve um ponto da história que eu achei que a Candace tinha morrido e que ela era um fantasma vagando pela ilha e que não tava entendendo que ela já estava em outro plano. Mas aí eu cheguei numa cena bem específica que os 4 mentirosos estão deitados no chão da cozinha, em uma das mansões que eu não vou me lembrar agora qual, em que a Candace está muito angustiada de não saber o que tá acontecendo com ela e não saber o que aconteceu com ela, que o Johnny quase fala pra ela o que aconteceu, mas a Miriam e o Get seguram ele e falam que ela tem que descobrir sozinha, que me surgiu a possibilidade de uma ideia de que algo teria acontecido com os 3 e não com ela. Só que tem uma coisa que eu acho que foi muito crucial pra eu descobrir essa reviravolta, que foi a minha leitura atenta ao livro. Como eu sabia que essa seria a minha primeira vez lendo um livro de suspense, eu tentei prestar atenção absoluta, assim, em cada novo detalhe que aparecia na história. Em cada memória dela que voltava, em cada flashback que ela contava e em cada conto que ia sendo inserido no meio dos capítulos, eu tentava pescar alguma informação que talvez pudesse ser importante pro arco final. E foi no último conto, no último, antes do capítulo A Verdade, que me caiu então a ficha
ficha de que os 3 mentirosos, a Miriam, o Johnny e o Get, tinham morrido no incêndio na casa Claremont, a casa do vovô, e só a Kenneth tinha sobrevivido. Esse eu acho que é um conto bem decisivo e bem mais literal do que os outros, principalmente porque a maioria dos escritos da Kenneth, eles são muito nesse tom de crítica à mãe dela e às tias dela por causa dessa sede que as 3 têm de poder. Elas estão o tempo todo desesperadas por dinheiro, desesperadas para conseguir a herança. Elas não se importam de agradar de uma maneira muito fria e de uma maneira muito falsa o pai para conseguir o que elas querem, e também de usar os filhos a seu favor, não importa as consequências. E isso era uma das coisas que os mentirosos debatiam e questionavam muito na família, que eles achavam muito errado, essa necessidade que elas tinham de querer interferir uma na vida das outras e na vida dos pais. Então esse último conto, ele pra mim deixa bem claro de que os mentirosos, eles tomaram a decisão de incendiar a casa Claremont como uma forma de tentar fazer elas perceberem essa hipocrisia que reina na casa delas. É claro que tudo fica muito nas entrelinhas e também são usadas muitas metáforas por parte da Kenneth pra explicar o que tá acontecendo através dos contos dela, mas eu acho muito justa essa atitude que eles têm, assim, de tentar mostrar que poder e dinheiro e riqueza não é tudo. Só que no final deu tudo errado, né? E eu não vou entrar nos detalhes da burrice que foi esse plano, porque assim, era óbvio que ia dar tudo errado, sendo que cada um subiu pra um andar e a Kenneth simplesmente estava no primeiro andar e ateou fogo no escritório, que era recheado de papel, e tudo começou a queimar muito mais rápido do que ela esperava. Claro que eles não iam conseguir sair da casa antes dela, e daí quando ela sai e não encontra ninguém, sinto muito, minha filha. E a gente tem que levar em consideração que eles são adolescentes, eles tinham 15 anos quando isso aconteceu, então eles não pensavam direito, eles não raciocinavam direito, eles fazem as coisas no calor do momento, na emoção daquilo que eles estão sentindo. Mas ainda assim, eu devo dizer que eu achei esse um plot twist digno de cinema. Ele é bem visual e eu acho ele bem legal porque com certeza o leitor consegue ficar imerso e consegue compreender essa possibilidade. E é nesse momento que cai a ficha de que tiveram diversos pequenos detalhes inseridos ao longo de todo o livro que estavam conectados à morte do Johnny, do Get e da Miriam. Tanto que eles nunca aparecem nos mesmos lugares que todo o resto da família. Eles só interagem com a Kenneth quando ela está sozinha. Eles são muito enigmáticos com tudo que aconteceu e eles dão tempo pra Kenneth descobrir sozinha o que aconteceu de verdade. E no final, na cena de despedida, eu vou dizer pra vocês que eu achei bem bonito e bem poético a forma como eles libertam a Kenneth dessa angústia. A cena deles indo embora da ilha de Beechwood, ela me pegou, assim, eu fiquei bem emocionada lendo, não vou negar, não. Bom, então vamos para minhas conclusões finais da leitura. Eu considero ela uma leitura bem fluida, apesar de ter essa escrita, assim, bem caótica, não vou negar. Ele é um livro que eu li muito rápido. Foi um livro que me tirou completamente da minha zona de conforto. Eu acho que tem questões sociais aqui extremamente válidas, eu aprendi muito com essa leitura e também foi um livro que me despertou sentimentos mistos enquanto eu tava com ele, assim, sabe? Porém, adivinhar um plot de um livro nunca vai ser legal. E me fez perder a conexão que eu tava tentando ter com esse livro. Eu acabei no final dando, então, 3 estrelas pra esse livro, porque eu considero ele, sim, bom. Eu acho ele criativo. Eu acho que tem temáticas aqui muito bem trabalhadas. Uma reviravolta muito boa. Mas, por outro lado, tem personagens que não me conquistaram mesmo. E eu estraguei essa experiência descobrindo o que ia acontecer antes de verdadeiramente acontecer, do que descobrir junto com o livro. Mas, de qualquer maneira, eu recomendo sim a leitura de Mentirosos, porque eu acho que é uma obra que ela é capaz mesmo de dividir opiniões. Com certeza vai ter gente que ama, com certeza vai ter gente que odeia, e com certeza vai ter gente que nem eu, que conseguiu tirar algumas lições do livro, mas que sentiu que não era pra mim. Então eu acho que o ideal, pra cada um tirar a sua própria conclusão do que acha de Mentirosos da E. Lockhart, só tem um jeito, que é lendo o livro. E sem dúvidas eu acho que essa é uma história que eu não vou esquecer tão cedo, tanto por motivos positivos como por motivos negativos. Então, de alguma forma, Mentirosos conseguiu me marcar.
E é isso por hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu amo fazer Manu Resenha, que saudade que eu tava desse quadro. Deixem aqui nos comentários outros livros da E. Lockhart, porque eu quero conhecer ainda mais a escrita da autora, mesmo que esse livro não tenha sido tanto assim pra mim. Eu quero dar mais uma chance pra ela, porque eu tenho certeza que aos poucos, talvez, ela me conquiste por causa desse jeitinho único dela de escrever. E se vocês tiverem outras obras que são assim nessa pegada meio de suspense, estilo Mentirosos, também me recomendem, porque agora que eu abri a portinha do suspense pra mim, ela não vai fechar tão cedo. Um beijo e até as nossas próximas leituras. Tchau, tchau!